Agradecer a participação de cada um dos ouvintes. É muita mensagem, não dá pra colocar no ar. Só eu recebi um montão aqui no meu pessoal. É? É. Olha que bom. Depois te mostro. Ixi, esse aí é perigoso, hein? Mas não dá, mas não vale, porque no meu zap é o pessoal do meu lado aqui, né? Então é isso, é parcial isso aqui também, mas... né? É parcial também. Essas quando vem do pessoal Ai. Professor Clever Vasconcelos está aqui, é um que manda mensagem para nós às vezes, porque é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, né? E tá sempre ligado na nossa programação. Hoje tá aqui no estúdio, como a gente fez no primeiro turno, foi um sucesso, um tira-dúvida. Se você tem dúvida agora sobre votação, quer saber alguma curiosidade, ele é um dos maiores especialistas do país no assunto. Autor de livro, professor do IBMEC Damásio, promotor eleitoral aqui em São Paulo, então conhece demais o assunto, tá antenado com as questões mais recentes da nossa legislação eleitoral. Professor Clever, um prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço, Pedro, uma satisfação, um privilégio para mim, Agostinho, um privilégio estar aqui com vocês, um jornalismo de qualidade, né? Vamos começar falando então com as regras básicas, né? Aquela pergunta, não votei no primeiro turno, devo votar no segundo turno? Sim, as eleições são independentes, ainda que você nem tenha, porque você tem um prazo para justificar a ausência na votação, né? Esse prazo ainda não terminou, então você pode votar tranquilamente, sem problema, ainda que você não tenha, que no primeiro turno seja a terceira eleição que você não votou, o seu título ainda não estará cancelado, então você pode votar tranquilamente no domingo agora. O que precisa levar para votar, professor? Olha, preferência, o que eu levo o meu título de eleitor e um documento de identidade, carteira de motorista, mas você sabendo a sua seção e a zona, que fique bem claro isso, você precisa saber onde você vai votar, porque eu vou contar uma coisa para você. Nesse primeiro turno, eu fiz plantão no cartório eleitoral e muita gente ia no cartório eleitoral votar. O que o sujeito faz? Ele acorda, fala, vou votar hoje. Pesquisa no Google o cartório eleitoral, que ele está vinculado, ele vê o endereço, coloca no Waze e vai lá no cartório eleitoral. Não, você tem que verificar aonde é a sua seção dentro da zona eleitoral. Então é o colégio, você precisa estar bem claro do endereço do colégio. Mas o documento para votar é identidade. Se você não tem o título de eleitor, mas sabe a seção, pode levar a identidade sem problema nenhum, ou título, um documento digital de identidade, isso é importante. Aliás, bom dia, professor, prazer tê-lo aqui conosco. Esse ponto aí do local de votação, que parece óbvio, pode não ser tão óbvio assim. Quem não votou no primeiro turno e pode votar no segundo, como o senhor explicou, tem que checar o local de votação, porque esse ano teve mudança. Não foi tão grande quanto em 2018. Em 2018 parece que o número de alterações foi bem grande mesmo. Nesse ano não tanto, mas tem lugar que era uma... acho que a faculdade Anhanguera, eu acho que fechou, que era um ponto grande, com muitas sessões e tal, fechou, então esse pessoal migrou para outro colégio. Então tem que checar, né, para não perder a viagem, né? É verdade, Agostinho, é verdade, porque eu vou dar um exemplo aqui. Na minha zona eleitoral, aqui em São Paulo, são mais ou menos 200 mil eleitores. Você imagina só, uma zona eleitoral com 200 mil eleitores, é muita gente. E nós precisamos acomodar isso em vários colégios. Em cada colégio aí tem mais ou menos 19 sessões eleitorais, e cada sessão eleitoral comporta mais ou menos 450 eleitores. É muita gente. E de eleição para eleição, a cada 4 anos, o contingente aumenta. Então a gente precisa verificar a disponibilidade de colégios, cada classe nos colégios. É um trabalho de organização muito grande. E muitas vezes há deslocamento para facilitar, armazenar esse pessoal todo para poder votar. Aliás, Pedro, eu estava lembrando agora aqui, você lembra, né, Pedro? A Thaís Freitas contou pra gente no primeiro turno algo bem importante e que a gente não pensa, só constata na prática. Então não quero nem condenar o TRE, porque tem coisa que só na hora do vamos ver que você percebe. Você lembra que ela falou que ela foi levar a mãe dela, que é uma senhora idosa. E a pessoa que tem mais idade, e a gente viu muita gente que nem precisaria votar, mas que fez questão de votar, já tinha passado da idade, enfim, mais de 70 e tal, mas quis votar. Ótimo, maravilhoso. E aí o que fizeram os colégios, professor? Colocaram uma sala específica para pessoal da terceira idade. O que parecia bem razoável.
Você vai tratar um tratamento diferenciado para quem não pode ficar esperando muito tempo. Só que olha o que aconteceu. Colocou todos os velhinhos, os idosos, numa mesma sala e a fila ficou enorme naquela sala. Então tinha a sala de jovens quase sem fila e aquela sala específica reservada para pessoas mais idosas com uma fila interminável. Será que alguma coisa mudou? Corremos o risco de ter isso no segundo turno também, professor? Olha, o que eu percebi na prática, visitando algumas escolas da região aqui, é o seguinte: a pessoa chegava lá e chegava para votar depois das 11 horas da manhã. Então, entre 8 horas da manhã e 11, os colégios estavam vazios. Eu fui votar às 8 horas da manhã, por questão profissional, preciso chegar cedo, e fiquei no colégio. Aí eu percebi que o movimento explodiu às 11 horas. Aí começaram a chegar as filas. Eram 5 eleições, né? Então é muito difícil votar. Agora, o que o pessoal reclamou bastante, que eu percebi, é que o sujeito ficava na fila, aí chegava o idoso. Aí só votavam os idosos que iam chegando. E as pessoas que não eram idosas ficavam na fila. Então, a prioridade, igual aquela história de fila de banco, né? A prioridade sempre passava e o sujeito ficava na fila. Então, nós recomendamos aos mesários, aos funcionários, que fizessem um revezamento. Entra um idoso, depois entra outras pessoas e vai revezando para que não causasse esse tipo de problema. Então vamos ver. Agora a eleição também é mais rápida, né? Eu acho que não teremos problema. Mas o que eu falo é o seu ouvinte aqui. Por favor, se você puder, vai votar cedo. É melhor. Professor, no primeiro turno a gente teve filas longas, né? A gente falou sobre isso aqui. Realmente a votação terminou tarde até em alguns colégios em São Paulo. Dessa vez, isso não deve acontecer pela expectativa que se tem, por ser apenas 2 votos, por parte também do eleitorado já ter feito a biometria ali na hora com o banco de dados do Denatran. Qual que é a expectativa que se tem, hein? Olha, historicamente a eleição do segundo turno é muito mais rápida, porque nós temos nos estados onde não teremos eleição do segundo turno para governador, um só. E, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, teremos 2 eleições, presidente e governador. Então, o eleitor vai ficar muito pouco tempo na cabine eletrônica. Então, e os candidatos são bem conhecidos, os números também, então não teremos problema. E também, como você disse, Pedro, a questão da biometria, né? A Justiça Eleitoral optou por fazer a biometria no primeiro turno, por quê? Porque muita gente deveria se deslocar ao cartório eleitoral, e é difícil. Já que vai votar, faz o cadastro da biometria na própria sessão. Isso evita que a pessoa tenha que, fora da eleição, ir até o cartório. Deu trabalho? Deu. Demorou um pouquinho a eleição? Demorou, mas eu acho que o esforço valeu a pena. Valeu a pena porque com a biometria nós diminuímos a possibilidade de fraude na eleição. Então, eu parabenizo a Justiça Eleitoral por ter a coragem de ter feito isso no primeiro turno, deu trabalho, mas eu acho que agora no segundo turno nós não teremos problema, será uma eleição rápida e também eu acho que o resultado e a transmissão será rápida. Aqui, vou dar um exemplo, nós acabamos a eleição 5 horas, não é? Aí nós estávamos no cartório eleitoral e recebendo os disquetes, as mídias no cartório. Então o representante da sessão ia lá, já com o saquinho pronto, a gente pegava as mídias e colocava no computador e já fazia transmissão. Quando fazia transmissão, o TSE acusava o recebimento, mas ainda não totalizava. Existe um delay aí. Esse delay de mais ou menos 20, 15 minutos, porque é muita informação chegando do Brasil inteiro. Depois o TSE aparecia na tela do computador. Recebemos a sua urna e ela já está computada no total. É muito bem organizado. Então eu tenho a impressão que até esse delay vai diminuir. Por quê? Porque as informações e os arquivos são menores, a transmissão é mais rápida. Eu acho que logo no início da noite aí, nós teremos aí bons números, mas como a eleição é muito acirrada, a diferença vai ser pouca entre os candidatos, que eu vejo, né? Pode demorar um pouco mais para presidente. Isso, né? No final da noite assim, mas eu acho que no próprio domingo está resolvida a situação com o resultado. A gente está conversando com o professor Clever Vasconcelos, que é professor de Direito Eleitoral. Sobre a biometria, professor,
Eu não sabia que tinha biometria, aí quando eu cheguei lá tinha biometria, porque eu tinha renovado a minha CNH e eles fizeram aquele cruzamento que a gente já explicou aqui. Ótimo. Só que eu fiz a biometria, a maquininha lá fez a leitura da minha digital, só que eu fiz isso e o mesário, viu, Pedro, me obrigou a assinar também. Tive que assinar e eu achei uma redundância desnecessária. Sim. Nenhum problema, mas ok. Só que o que aconteceu foi que em outras sessões o mesário não fez isso. E aí cria uma confusão na cabeça do eleitor. Por que um assina, o outro não assina? Um só digital funciona, o outro precisa das duas coisas? Essa é uma pergunta. E a outra é a seguinte: quando não é feita a leitura, a máquina não reconhece a digital, né? Ele tem a biometria, mas a máquina não ele tem que fazer 4 vezes, se eu não estou enganado. São 4 tentativas. Se na 4ª tentativa não funcionar, me corrija aqui, professor, o mesário, ele usa a digital dele para liberar a máquina? Existe uma liberação por senha ou por digital, tanto faz, no sentido da liberação da máquina. Nós temos esse procedimento... Do mesário, da liberação. Então não tem nenhum tipo de problema. Agora, veja bem, por que é importante assinar um mapa físico? Porque isso nós orientamos muito os mesários. Vamos supor, chega lá um sujeito com um nome comum, João da Silva. E tem vários João da Silva, né? Sim. Então, na hora de conferir o título, o mesário ele pode falar que você não é aquele João da Silva, mas o João da Silva de baixo ou o João da Silva de cima. Então é importante que o mesário identifique qual é o João da Silva correto e assine você esse mapa para que o mesário não compute o voto do João da Silva para um outro João da Silva. Não, E aí é o seguinte, esse outro João da Silva vai votar e aí ele fala assim, você já votou. Então é perigoso isso. Então a gente orienta o mesário para, se possível, realizar a assinatura física para conferência, porque você vai assinar debaixo da sua identificação. É uma orientação, mas não é uma obrigatoriedade quando a votação é biométrica. Mas peraí, se eu sou o primeiro João da Silva e o senhor é o segundo João da Silva, eu só vou conseguir liberar a máquina com a minha digital, não é isso? Sim, a sua digital é uma, a minha é outra. Sim. Então, assim, o mesário, a princípio, não teria como confundir. Porque se eu sou o primeiro João da Silva, a minha digital vai abrir só a urna para o primeiro João da Silva, não é isso? Não, sim. Eu digo quando, por exemplo, você pega o seu título, entrega seu título para o mesário, ele vai digitar o número de inscrição do título. Isso. Né? Aí quando ele vai digitar o número da inscrição do título, ele não olha o título, ele olha o mapa. E ele acaba se confundindo. Então o que a gente fez é que se realizasse todo o procedimento possível de identificação, de conferência, inclusive ao próprio eleitor, para que não houvesse erro. E também evitar que seja cadastrada a biometria de maneira equivocada, cadastrar uma biometria sua para outra pessoa. Então, todo procedimento que puder ser feito de assinatura é importante também, porque depois da eleição pode haver a conferência. E aí, lá no cartório eleitoral, fazendo conferência de um em um, a gente pode descobrir eventualmente algum tipo de erro, que é natural, às vezes acontece. Mas a gente sempre procura evitar. E eu confio muito no processo eleitoral, que é super transparente, autêntico e revela a vontade mesmo do eleitor. Me perdoa, Pedro, mas só pela oportunidade. Digamos que tenham 2 Joões da Silva. Desculpa, viu, Pedro? Você ficou bravo agora, mas não tem problema. Não fiquei bravo. Imagina que tem o primeiro João da Silva. Ouve aqui, João, Pedro. Imagina que tem o primeiro João da Silva, o segundo João da Silva. E o mesário me colocou como segundo e eu era o primeiro. Perfeito. Quando chegar o outro, ele pode votar no mesmo lugar? O mesário, para não perder meu voto, ele pode me colocar no segundo João? A resposta é não deve. Mas pode. A resposta é não deve. Vai lá, Pedro. Professor, eu fico jogando essas bolas aqui e acabo me confundindo, tá vendo? Mas a resposta é não deve. Tá certo. Professor, nós acompanhamos aqui na Rádio Bandeirantes com atenção decisões polêmicas do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente ao longo desse segundo turno. E eu fui um crítico ferrenho a esses superpoderes que foi aprovado, né, pelos ministros,
para tocar a investigação sem a participação do Ministério Público, ou seja, uma coisa que vai ficar marcada desse período eleitoral e nós vamos ter que saber como vamos lidar com isso para casos futuros. Qual que é a análise que o senhor faz da atuação do Tribunal Superior Eleitoral? Aceleraram demais aí no acelerador, pisaram fundo no acelerador nessa questão e alguns reparos terão de ser feitos agora no período pós-eleitoral? Olha, esse é um ponto nevrálgico da questão eleitoral, um ponto nervoso da questão eleitoral. Por que essa eleição é uma eleição diferente de todas as outras? Vamos pegar a eleição de 4 anos atrás. A eleição de 4 anos atrás, teve até série aí de empresas de streaming, né? Que disseram que o Brasil recebeu uma eleição digitalizada, onde os candidatos digitalizaram muito as campanhas, as redes sociais, etc. E o Brasil foi um grande exemplo, porque o presidente da República utilizou muito esse espaço digital para aparecer. Agora, depois desses 4 anos, quase 3 anos e pouco, a gente percebeu que muitas notícias falsas foram veiculadas, fabricadas. Eu recebi muita notícia falsa, muita informação não checada. E de órgãos de imprensa também. Desculpe fazer uma crítica, não é o caso do Grupo Bandeirantes, mas eu percebi uma politização dos meios de comunicação também. Isso precisa ser dito também aqui na rádio. Uma politização das empresas jornalísticas. Não é o caso, repito, do Grupo Bandeirantes. E isso causou um desconforto na Justiça Eleitoral, porque a pessoa utilizava da mídia, que leva ao cidadão a informação, mas essa mídia manipulava ideologicamente as pessoas. Isso é comum. Na minha sala de aula, curioso, eu falo o nome de um canal de televisão, X ou YZ, os alunos já sabem. Ah, professor, esse é do candidato A, esse é do candidato B. Então o que acontece? Essa veiculação atrapalha muito o processo eleitoral. Então o TSE cumpriu bem esse papel no sentido de fazer essa vigilância no que diz respeito às fake news, a manipulação da informação não verdadeira. Agora, eu fui muito crítico com relação a essa resolução recentemente editada, porque isso viola até uma posição jurisprudencial, já falei isso aqui na Band, da súmula 18 do TSE, que fala que o Ministério Público, as partes, devem ser ouvidas antes da tomada de decisão, especialmente no processo eleitoral. Os prazos eleitorais são em horas. Então nós, do Ministério Público Eleitoral, nós não demoramos para falar, é instantâneo. As partes também. E no processo, no Estado de Direito, democrático de direito, ao contraditório, ampla defesa, nós não podemos nos render a uma atitude unilateral do Poder Judiciário no sentido de tomar uma decisão sem ouvir as partes. Então eu sou crítico também em relação a isso, mas eu acho que, do modo geral, o TSE cumpriu bem o seu papel. Cumpriu bem o seu papel através da vigilância desse tipo de informações não verdadeiras, manipuladoras, que foram disparadas aí pela pequena, média e, infelizmente, pela grande imprensa também. Falando em disparos, professor, o senhor já tinha explicado pra gente no primeiro turno o que pode e o que não pode nessas horas que antecedem a votação. Mas vamos retomar isso. O candidato pode, hoje, usar as redes para continuar fazendo campanha? Até que horas pode, não pode? Até meia-noite. Hoje é sábado, até a meia-noite ele pode usar as redes sociais. Depois da meia-noite, não pode mais. Amanhã, que é o dia da eleição, é um dia silencioso. Não existe campanha eleitoral na rede social no dia da eleição. O eleitor tem que decidir o seu voto de maneira tranquila, não influente em relação ao que as pessoas dizem na mídia do modo geral. Por quê? Porque o voto é sigiloso, a democracia deve ser estável e a legislação eleitoral assim proíbe de maneira correta. Inclusive a boca de urna é proibida. Você até pode levar uma camisa, um boné, um broche e ir lá na sua sessão eleitoral votar. Até com o número do candidato, não tem problema. O que você não pode é ficar plantado em frente à sua escola, servindo como um totem humano para fazer campanha eleitoral. Eu me lembro que andando com o meu carro aqui no bairro,
Eu sou promotor de justiça eleitoral, coincidentemente, aqui no bairro onde fica Bandeirantes. E numa das escolas, eu percebi que tinha gente com bandeira. Eu simplesmente parei o carro e falei, senhor, o senhor podia ir para sua casa? Mas por quê? Eu tô com a bandeira, eu posso vir votar com a bandeira? Sim, o senhor já votou? Já. Então, agora o senhor não precisa ficar em frente à escola, vai para casa. Propaganda eleitoral não pode. Vamos fazer o seguinte, daqui a 5 minutos eu volto com o meu carro e passo aqui de novo. Se o senhor estiver aqui, vou prender o senhor em flagrante por boca de urna. Tá bom? Eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso com o senhor. Aí eu voltei, ele já tinha ido embora. Então, é importante essa fiscalização também que nós fazemos do Ministério Público. Amanhã eu estarei presente nas escolas aqui do bairro. E a gente vai... Eu tenho certeza que o trabalho vai ser muito tranquilo. E tem muito caso de boca de urna ainda, professor? Assim, aqui na região, né, onde o senhor tem conhecimento, no primeiro turno, teve prisão por boca de urna? Não teve. Na minha zona eleitoral, nós não tivemos prisão. O que eu percebi, Pedro, por exemplo, eu fui de manhã cedo no Colégio Santo Américo, né? Passei um tempo lá... vigiando e nos corredores, fui em todas as sessões, falei com todos os mesários e eu percebi que tinha papelzinho no chão. Mas a escola é privada, né? A escola tinha um serviço de limpeza. Então eles limparam as calçadas em frente à escola. Eu achei interessante isso, né? Agora, nem toda escola tem... uma escola pública. Escola pública. Dá, né? Aí eu fui passear pelas outras escolas, algumas escolas públicas, e vi o chão cheio de papel. Então o que eu falo, não vote em candidato sugismundo, né? Porque se ele tá fazendo isso na campanha eleitoral... Mas com 2 candidatos, aí vai votar nulo, né? Se bobear, vai agora achar... não vai ter muito isso, Santinho, né? Vai achar Santinho mais de deputado, né? É mais eleição proporcional, Mas é o que eu digo, a gente quer a nossa cidade limpa, né? Depois chove, tem alagamento, a gente não sabe por quê, né? É verdade. Professor, no primeiro turno, o processo de votação demorou mais do que se imaginava, né? Por causa das filas, biometria e tal. E aí aconteceu uma coisa, viu, Pedro, que a mim assustou. Confesso. Não sei se já tinha acontecido antes, que foi o TRE começar a divulgar os dados da apuração antes de fechadas todas as urnas. Isso. Eu achei isso uma maluquice. Até conversei ontem com a Helena Passarelli sobre isso, e ela ficou um tanto constrangida, mas disse era o melhor para se fazer e tal, porque senão ia demorar demais. Eu falei assim, olha, Helena, tudo bem. Melhor não é, talvez tenha sido menos pior. Agora, eu não sei se é exagero dizer, mas você contamina a eleição. Não, você está numa votação super acirrada. Ou a gente vai preservar a ideia principal, que é de não induzir o voto do eleitor, ou a gente vai abrir mão. Aí é uma opção que a gente tem que tomar. Mas não tinha resultado, assim... Não, mas veja os primeiros números, Veja né? só, olha, eu não sei que horas fechou... O último eleitor votou, mas foi tarde. E é lícito imaginar que alguns que estavam na fila estavam acompanhando a apuração já. Eu acho que é bem provável que alguns tenham acompanhado. Então eu queria saber do senhor, em que medida, tudo bem, fizemos isso por motivo de força maior, e em que medida isso pode colocar em risco um princípio que eu acho que é básico na eleição. Olha, a Justiça Eleitoral, Agostinho, ela... unificou o horário, você percebe, né, que o horário nacional unificado. Que foi muito importante, viu? Porque era uma chatice ficar sabendo que eles estavam apurando e a gente não sabia de nada, né? Isso, veio de Fernando de Noronha até o Acre, nós temos aí, se me corrijam, 3 ou 4 fusos, não é? Mas eu achei curioso, por exemplo, que a Nova Zelândia, por exemplo, eu percebi pelas redes sociais que o sujeito que votava lá em Auckland, lá em Wellington, lá na Nova Zelândia, já colocava na rede social a fotografia do boletim de urna. E ainda, né, aquela brincadeira na Austrália, já na Nova Zelândia. Então, eu acho que não é recomendável isso. Eu acho que eu faço aqui a minha crítica. Eu pertenço ao Ministério Público Eleitoral, a gente está no sistema, mas eu acho que para a próxima eleição nós precisamos pensar nisso. Pensar no seguinte sentido de que essas coisas não sejam... divulgadas antes do horário na apuração. Eu realmente, se estivesse à frente desse processo, eu impediria isso. Mas, do modo geral, não feriu a liberdade de voto do eleitor consciente, né? Daquele que vota sem receber influência de resultado A ou resultado B. Mesmo porque o resultado é parcial
e não é o grande resultado. Mas eu tô de acordo com você, viu, Agostinho? Pedro, eu tô de acordo, eu acho que isso a gente precisa pensar para a próxima eleição. É isso aí, mas esse caso aí do boletim de urna do exterior, né, professor, é público, né? Como é que você vai fazer para esconder uma informação? Então, mas engraçado que não tinha acontecido, essa, né? eu não tinha lembrança disso acontecer em outras eleições. 2018, de vazar. 2018, acho que teve. Até muita gente achou que era fake news, sabia? Parecia muita gente ser. Mandou mensagem aqui pra rádio falando, estão divulgando. A gente falou, não, mas é verdade mesmo, acabou a eleição já em alguns países. E os fiscais estão lá, eles tiram foto e publicam. Então, essa coisa de tirar foto também, eu vou te falar, né? Eu tenho rede social, eu tiro bastante foto, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Tirar foto de boletim de urna... Mas é um método de fiscalização dos partidos, né, professor? Assim, quem quer fazer uma contagem paralela tem todo... Tudo bem, tira foto, mas não publica na rede social, né? Aí é difícil você controlar também. Bom, 9 horas da manhã, vamos saber mais do trânsito. O professor Clever Vasconcelos está aqui. Se você tem dúvida, é a última hora, hein? Vai ser no último bloco aqui da participação dele que nós vamos ter a oportunidade de tirar as últimas dúvidas eleitorais para a grande eleição de amanhã. Tem prestação de serviço aqui na Rádio Bandeirantes durante todo o fim de semana. Hoje estamos com o professor Clever Vasconcelos aqui no nosso estúdio. Ele é especialista na legislação eleitoral. Vamos falar um pouquinho também do pós aí, né? Já estamos chegando no fim desse período eleitoral. Já tiramos dúvidas aqui dos ouvintes sobre a votação de amanhã, o que pode, o que não pode. Explicou um pouquinho também das decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, e depois da eleição? No dia seguinte, segunda, terça-feira, nós vamos ter a proclamação do resultado oficial da eleição. O que isso significa e quais são os passos aí até a posse dos governantes que serão eleitos no domingo amanhã, professor? Bom, nós temos 3 etapas aí. Proclamação de resultados, nós temos a diplomação e depois a posse. O que é a proclamação de resultado? A proclamação de resultado é aquela situação em que a Justiça Eleitoral tecnicamente vê a inviabilidade do candidato ultrapassar o outro pela totalização de votos, ou seja, não dá mais para o outro vencer. Isso vai ser verificado, me parece, no próprio domingo, me parece. Agora, quando tiver a totalização dos votos, aí sim é a proclamação mesmo oficial do resultado. Porque algumas urnas eletrônicas podem, por algum motivo, serem substituídas por urna em papel, se não tiver o problema. E aí demora um pouquinho mais a totalização. Isso deve se dar na segunda ou terça-feira, não é? E aí, a partir daí, abre o espaço para impugnação. Abre espaço para impugnação e pode acontecer a recontagem de votos. A recontagem de votos é setorizada em algum determinado local, dependendo do questionamento. Não é fazer a recontagem por fazer a recontagem. Tem que ter uma motivação para que isso seja realizado. Que nem o Aécio fez com a Dilma, né? Que fez só para tumultuar o processo em 2014, porque depois não deu nada e acabou virando até um problema na época do impeachment, que ressuscitaram essa história. Mas que acabou não dando em nada, não tinha. Mas teve recontagem de voto fora do país, por exemplo, que mudou o resultado de eleição. Lembra do caso da Flórida lá nos Estados Unidos, polêmico, né? Que recontaram os votos e aí o outro candidato acabou vencendo. Então, assim, pelo que o senhor está dizendo, tem um prazo para isso acontecer pelas vias legais, claro, né? Sim. A Justiça Eleitoral não tem problema em relação a isso. Se verificar que existe uma motivação para recontagem, como a Justiça Eleitoral fez na eleição lá do Aécio com a Dilma, eu não tenho dúvida que ela fará. O processo, inclusive, é simples, né? Nós temos aí a possibilidade de fazer a recontagem por documentos digitais e a recontagem por documentos em papel, porque cada urna eletrônica emite o seu boletim de urna. Então, o próprio cartório eleitoral, ajudando o TSE, ele também tem a possibilidade de conferência documental. Então, a Justiça Eleitoral tem o arquivamento digital e o arquivamento em papel. E mesmo porque todo arquivamento em papel pode ser comparado com os dados digitalizados que nós passamos pelo sistema interno do TSE, que não tem ligação com a internet, né? Vamos esclarecer o seu ouvinte aqui. Lá no cartório, nós temos um computador só. Um computador que faz a transmissão de dados. Esse computador não é ligado na internet. O que acontece? Um técnico vai no cartório, estabelece um meio de comunicação independente e só esse computador e só 2 funcionários, o chefe do cartório e o substituto,
que pode manusear o sistema. Esse sistema eu fico lado a lado do funcionário, transmitindo cada disquete que é passado para o TSE e conferindo se o TSE chegou. Então, não é nem todo funcionário do cartório que pode manusear esse instrumento. Então, o sistema é 100% seguro. É totalmente seguro. E depois, se o TSE quiser fazer a comparação de sessão por sessão, porque vai lá, na urna número 30 tem 400 votos. Tem mesmo? Deixa eu ver o papel da urna. Vai lá, a gente pega o papel e confere, não tá certo. O dado da digital tá igual ao dado do papel. Nós fazemos essa comparação tranquilamente. Professor, normalmente, historicamente, a abstenção é maior no segundo turno. Mas esse ano temos uma novidade que acho que veio para ficar, espero, que é esse transporte gratuito, né? No estado de São Paulo, a maioria das cidades definiu, o ABC todo, enfim, o interior, boa parte. Alguns por livre e espontânea pressão. Alguns demoraram um pouco mais. O governador de São Paulo, nossa, parecia que ia sair do bolso dele. Ele ia pagar a passagem de cada um dos eleitores. Mas, enfim, acabou seguindo essa regra também. O que o senhor espera disso? Primeiro, o que o senhor acha disso, dessa cobrança que houve, né, para que se colocasse transporte gratuito e se isso vai ter alguma influência concreta, né, nos níveis de abstenção? Olha, a legislação eleitoral, desde o ano de 1974, já tem uma regra sobre isso. É a famosa Lei de Transporte Gratuito. Essa lei de transporte gratuito, ela fala, é uma lei pequena, de poucas disposições, ela fala do transporte gratuito rural. Rural. Por quê? Porque o Brasil é um país de grandes dimensões e muita gente que mora na zona rural tem dificuldade de deslocamento. Esse transporte deve ser realizado? Depende. Depende do quê? Da autorização da Justiça Eleitoral. Então, o administrador público, o prefeito, etc., ele só pode disponibilizar o transporte se a Justiça Eleitoral autorizar. Então, do ponto de vista rural, isso é tranquilo. Agora, do ponto de vista urbano, nós não podemos aplicar a mesma norma nesse sentido. Por quê? Porque o eleitor tem dificuldade econômica, né? O eleitor mais humilde, né? Então, eu acho isso muito importante. Agora, o que não pode é realizar esse transporte patrocinado por candidato A ou candidato B. É um transporte público, não transporte privado no dia da eleição. Então eu acho que agiu bem, isso vai evitar a evasão, vai evitar a abstenção e desde que realizado de maneira legal, legítima, eu vejo com tranquilidade isso e sem o menor problema. Agora, na zona rural, é indispensável o transporte público no dia da eleição. Pra gente finalizar aqui, professor Clever, tem uma pergunta muito interessante. Sabe que a Rádio Bandeirantes, né, o Zé Paulo dizia isso, é imbatível na audiência dos 60 mais, né? Não tem o nosso target. Quem bata a Rádio Bandeirantes nessa audiência. É claro que a audiência vai se renovando, né? E felizmente é um hábito, né, de pai para filho, de avô para neto, que é ouvir a Rádio Bandeirantes. Mas o seu Aldério tá mandando uma mensagem aqui, ele tem 90 anos, que não votou mais nas eleições desde que não era mais obrigatório para ele, mas agora ele quer votar. Ele acha que é importante o momento que estamos vivendo. Ele consegue votar nesse segundo turno? Ele não foi votar nas últimas eleições e não justificou, mas o voto para ele não era obrigatório. Então ele pode votar normalmente nessa eleição, é isso? Sim, seu Aldério, o senhor pode votar tranquilamente. O voto para os maiores de 70 anos é facultativo. O voto entre 16 e 18 anos é facultativo. Então, o senhor pode votar no primeiro, não votar no segundo, não votar no primeiro, votar numa eleição, não votar na outra, votar na eleição nacional, não votar na municipal. O seu nome estará lá no mapa. Aldério escrito no mapinha eleitoral. O senhor pode votar. E eu digo ainda, faça o cadastramento biométrico. O senhor ainda participará de várias eleições. Então colabore para a construção de um país democrático. Isso é bem interessante. Quer dizer, você sabe que o número de abstenções engloba esse voto facultativo? É mesmo?
Eu já pedi isso pro TRE e pro TSE, disso. Mas eles não conseguem... Não, eles não mandaram ainda isso. Eu já pedi pra eles, eu queria saber quanto são os eleitores que são obrigados a votar, ou seja, quem tem entre 18 e 70 anos... E não vai votar. Esse que paga a multa, esse que justifica, né? Eles não têm essa separação tão fácil. Então, desses 20%, que normalmente é a média, né? Que não comparece lá para votar, você tem esse voto facultativo. Você tem porque é o seguinte, porque a abstenção significa você não foi votar. Isso. Mas você pode votar. Isso. Então, a abstenção do facultativo também é abstenção, porque ele tem a possibilidade... Se absteve de Correto. Uma faculdade. Mas seria interessante saber a diferença. O Pedro tem razão, porque quando você fala uma abstenção grandona... se você fala assim, não, é grandona, mas esses aqui não precisavam votar. Isso. É diferente. É uma outra categoria de eleitor. Não é que ele decidiu não votar. Não, ele... Sabe como eu cheguei nesse número? Porque eu falava assim, alguma coisa deve estar errada aí, né? Deve ter gente que já morreu e... Aliás, eles falaram que é dessa forma. Eu não tinha noção disso. Quer dizer, aquele caderno que tá lá do mesário, ele tem todos os eleitores... que já passaram dos 70 e todos que têm 16. Exato. Ele tem o voto dos eleitores facultativos. Que coisa. A pessoa só sai daquele mapinha quando chegar a comunicação do cartório de registro civil que a pessoa morreu, porque quando a pessoa falece, uma das obrigações do cartório de registro civil é comunicar o cartório eleitoral que ela está registrada. Existe uma pesquisa, uns dados, já sai de ofício. Esse é por força da lei. E também quando há transferência, quando você pede. Mas desculpa a ignorância, esse assunto é interessante. O jovem de 16 anos, o nome dele aparece lá depois que ele tirou o título. Sim, claro. Só depois que ele tirou o título. Sim. Ok, tá certo. O alistamento eleitoral é um procedimento de jurisdição voluntária. A gente chama isso pelo seguinte: não tem contenciosidade, não tem lide, não tem confrontamento. É feito pela justiça. Mas não existe o alistamento eleitoral de ofício. Sim. Ou seja, o cartório eleitoral não vai ligar para você no dia do seu aniversário: parabéns, você está inscrito aqui no cartório. Você tem que ir até o cartório voluntariamente e fazer o pedido de inscrição. É como alistamento militar pros homens, né? Você tem que ir, ninguém vai bater na tua porta. Só que se você não fizer, você vai ter algumas restrições. No caso da eleitoral, por exemplo, uma punição é você não conseguir tirar o passaporte. Quando você vai tirar o passaporte... Mas não com 16 anos, né? Não. É com 18. É o denominado alistamento eleitoral tardio. Eu vou dar uma curiosidade para vocês aqui. O alistamento eleitoral tem que ser feito com quantos anos? 18. 18 obrigatório 18. É. Só que eu tenho 365 dias, 18 anos. Aí que dia que eu vou ter que fazer o alistamento? Depois do seu aniversário. Não vai chegar no dia do seu aniversário no cartório também, que vai comemorar o aniversário. Mas eu vou ter 18 anos até o ano seguinte. Eu fui no dia do meu aniversário e tirar a carta aí, também. Ó. Então, sabia? Parabéns. Fui na autoescola no dia do meu aniversário. Nossa, que coisa emocionante. Tá sem clima em casa, né? Tá sem clima em casa, não é possível. Teve festa surpresa, hein? Não. Olha só, então o negócio... e se eu não for até os 18 e for com 19 anos? Quando você for com 19 anos, incide o artigo 8º do Código Eleitoral, que é o alistamento eleitoral tardio. Ou seja, você deverá pagar uma multa simbólica. Acontece, se nesse período não tiver eleições, você fica dispensado da multa, porque não tem prejuízo para a Justiça Eleitoral. Então, se você for se alistar com 19 ou com 20 e não tiver eleição, você fica isento da multa se alistar até pelo menos 151 dias antes da eleição. Nossa, é o denominado alistamento eleitoral tardio sem multa. Fiquei meio tonto com essa história toda. A gente podia resolver isso deixando de ser obrigatório a votação. Era tão simples. Numa canetada você fala assim, não é obrigatório mais. Você vai se você quiser, se tiver afim, se você achar que vale a pena, se pra você for importante. Mas aí acham que o nosso eleitor é uma criancinha de 6 anos. Não. Eternamente. Vamos lá. Eternamente uma criança de 6 anos. Eu tenho uma posição bem firme sobre isso. Vamos pegar Portugal, Espanha, esses países do modo geral. O índice de abstenção eleitoral, 40%. O índice de abstenção no Brasil é mais ou menos 20%.
Se você pegar 40% de abstenção, onde os países de voto facultativo adotam esse sistema, nós teremos votos válidos na quantia no importe de 60%. Sim. 60% divide por 2 dá 30%. O político vai ser eleito com 30% do eleitorado nacional. É muito pouco. Mas aí, não, eu concordo que não é desejável isso. Mas aí você vai criar uma... Aí vamos parar pra pensar, que nem pessoas inteligentes, falar assim, por que será que os nossos eleitores acham que não vale a pena ir votar? Acho que é mais saudável essa discussão do que você obrigar o cidadão a ir. A gente precisa... pensar pra frente. Obrigatório do jeito que é, você tem denúncia de assédio eleitoral. Você tem gente querendo filmar o voto, aí tivemos que proibir. Aliás, isso aí funciona bem. Mas veja só, a pessoa que vê... Bom, discutir a venda de voto é uma coisa muito profunda mesmo. Mas se a gente começar a criar a consciência das pessoas de que ela tem que ir porque ela tem que ir, porque é importante para ela e não porque é obrigatório, eu acho que até a venda de voto vai diminuir. Concordo com você. Então vamos começar a criar isso aí. Quando a gente estiver nesse patamar, a gente volta a discutir a obrigatoriedade ou não do voto. Mas não volta, né? Mas a gente não volta porque há outros interesses que fazem com que o voto obrigatório permaneça. Essa é a questão. Professor Kleber, para finalizar, a história do celular lá deu certo no primeiro turno, lá, aquela polêmica, não pode entrar com o celular na urna. Teve algum caso que chamou atenção? Eu fiz até um experimento. Eu entrei numa sala de escola e fiquei sentadinho ali só observando durante 20 minutos. As pessoas entrando e saindo, entrando e saindo. Aí o mesário falava, pode deixar o celular ali? A pessoa deixava tranquilamente. Tá vendo? Criou-se uma celeuma aí pra nada, tranquilo. Né? E vou dizer, muita gente foi votar e o mesário nem questionava o celular. Mas eu ficava observando, obviamente não o voto da pessoa, mas lateralmente assim... Ninguém usava o celular. Acho que o eleitor cumpriu muito bem o cidadão e tem essa consciência. Então, foi bem tranquilo. Aí não tive nenhuma denúncia na minha zona eleitoral de violação do sigilo do voto. E, do modo geral, eu percebi que no Ministério Público não chegou esse tipo de notícia em grande quantidade. Quer dizer, foi tranquilo. Eu esqueci de entregar meu celular, você acredita? Eu também, votei com ele no bolso. Eu esqueci completamente. Cheguei lá por causa da biometria, fiz, quando eu lembrei do celular eu tinha votado. A pessoa quer ficar livre, via muita fila, quer voltar logo, voltar pra casa, então... Eu acho que o que não dá é que se o cara chegar com o celular na mão, acho que o mesário tem que fazer a orientação. Falar, olha, o senhor não pode entrar com o celular na cabine, deixa aí na mesinha do lado. Tinha até uma mesinha do lado na... Tinha. Eu pedi, você vota na zona eleitoral que eu fiscalizo. Aqui eu pedi que a chefe... Fica de olho, hein? Eu vou de olho lá. Fica de olho. Eu pedi que a diretora do cartório colocasse uma mesinha, deixa aqui seu celular. E tinha mesmo, viu, nessa sessão. Professor, bom trabalho para nós. Sei que o senhor também tá de plantão hoje, amanhã aí, para qualquer... Tomara que tenhamos uma votação tranquila, que a população escolha aí os seus governantes. Muito obrigado pela presença aqui hoje, né, pelos esclarecimentos sempre e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Eu agradeço você, Pedro, agradeço você, Agostinho, parabéns aí pelo trabalho jornalístico que o Grupo Bandeirantes faz. Valeu, foi ótimo.